Pessoal, o tema da minha palavra hoje é o que é o Evangelho. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo número 1, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Na mensagem anterior, eu me propus a trazer para os irmãos algo que falasse sobre o que não é o Evangelho. Porque sim, assim como há o Evangelho verdadeiro, há distorções da mensagem de Jesus Cristo levada pelos apóstolos. Isso não é algo moderno, isso não é algo recente. Isso é algo que já na época do apóstolo Paulo acontecia. Eu citei na semana passada, Gálatas, onde Paulo está repreendendo aquela igreja, porque rapidamente eles caíram, desviaram do verdadeiro evangelho, dizendo a eles que ainda que um anjo de luz aparecesse pregando outro evangelho, a não ser aquele que não tinha sido anunciado a eles, que fosse anátema. E hoje nós também temos diversos evangelhos, ou melhor, falsos evangelhos, que são pintados como a boa nova de Jesus Cristo, como a mensagem levada por Paulo e os demais apóstolos, mas não são. Eu citei, por exemplo, poderia enumerar várias, mas eu citei apenas 4. É o evangelho da prosperidade, que promete encher o seu bolso ainda aqui nessa terra. O evangelho da prosperidade, ela mexe com a cobiça, ela mexe com a ganância do homem. Ela o instiga a buscar e querer mais de Deus, olhando para o Senhor como uma espécie de Papai Noel que está pronto a presentear os seus filhos. Mas a promessa de Jesus Cristo para nós não foi essa. Quem afinal prometeu todos os reinos dessa terra se prostrado, o adorarem, foi Satanás, não Jesus. É por isso que nós precisamos tomar cuidado, porque esse evangelho é um falso evangelho. Temos também aí um evangelho que não, às vezes, olha para o que Deus pode nos dar financeiramente, mas olha para o seu poder. O evangelho focado em curas, milagres, prodígios e maravilhas. E eu disse a vocês que não é que Deus ele não possa fazer. Não é que Deus não tem o poder para operar, mas que nem sempre Ele vai fazer. Lembra de Paulo? Ele tinha um espinho na carne que muitos acreditavam ser uma doença. Ele orou a Deus 3 vezes e o consolo de Deus foi: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, Deus não quis retirar o espinho de Paulo. E por que Deus faria isso conosco? Muitas vezes nós vamos orar a Deus, pedir que Ele traga cura, pedir que Ele traga restauração, pedir que Ele faça um milagre, e Ele simplesmente vai dizer não. E a questão é, se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós não podemos adorar ao Senhor pelo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Bom, temos um terceiro evangelho que é muito disseminado e popular em nossos dias, a qual as pessoas têm se apegado bastante. Eu sei que talvez os 2 primeiros tenham caído em um descrédito por serem denunciado várias vezes. Então as pessoas não caem na balela da prosperidade, nem da cura, dos milagres e prodígios, mas às vezes elas caem no evangelho da autoestima. Enquanto a teologia da prosperidade ela promete encher o seu bolso, a teologia da autoestima, ela promete inflar o seu ego. E é assim que muitos têm levado o evangelho hoje em dia, apenas como uma mensagem consoladora. E há consolo no evangelho? Certamente sim. Nós falaremos disso hoje. Porém, a mensagem do evangelho não é toda consolo. Grande parte dela é uma chamada ao arrependimento. E só assim, quando nos arrependemos, é que seremos consolados. Mas o evangelho da autoestima, ela começa prometendo a vida eterna, ela começa prometendo o dom gratuito de Deus, ela começa prometendo o reino, e se esquece do que vem antes, que é o arrependei-vos. Hoje muitos têm se apegado a este falso evangelho. Igrejas estão lotadas de pessoas que vão ali não porque querem realmente crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, mas querem ser amassageadas ou massageadas no seu ego, na sua autoestima. Bom, nem de longe a cruz é sinônimo de autoestima. Pelo contrário, a cruz é um sinal de humilhação, é um sinal de vergonha e de diminuir. Lembra o que João Batista disse? Que ele cresça e eu diminua. Muitas vezes, para servir a Deus, o seu ego vai ter que ir lá embaixo, zerar, para que Deus possa operar em sua vida. Lembra do alerta bíblico? Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. E quem é humilde?
Humilde é aquele que teve a sua autoestima, o seu orgulho, a sua prepotência, a sua altivez detonada por Deus. E somente agora ele pode então começar a desfrutar do melhor de Deus. E por último, e este passa quase que desapercebido aos olhos desatentos, é o evangelho do descompromisso. Nós vemos o descompromisso em diversas áreas, em diversas esferas da vida humana. Por exemplo, as pessoas não mais casam, elas só juntam e vão vivendo. No trabalho, há pessoas que são igual um macaco, pulando de galho em galho. A sua carteira de trabalho é um livro todo rasurado, porque não consegue parar um ano em um emprego. Isso se estendeu também à criação dos filhos, onde pais têm delegado os seus filhos a outros. E estes tentáculos se estenderam até a vida da igreja. As pessoas querem frequentar uma igreja, elas querem ter a mensagem que elas ouvem no domingo, mas elas não querem ter um profundo compromisso. Esse evangelho tem sido disseminado principalmente pelos desigrejados, que são pessoas que, em suma, não querem ter um compromisso com os irmãos. Elas querem ter um compromisso apenas consigo mesmo. Eu poderia adicionar aqui o evangelho inclusivo, que é o evangelho que aceita tudo, o evangelho da libertinagem, que tem também crescido, infelizmente, no nosso país. Você já tem igrejas aí de homossexuais, de pessoas dizendo que Deus é amor, que Deus não os julga, que Deus os aceita como são. E é verdade, Deus ele nos aceita como nós somos, mas Ele não permite que nós permanecemos como nós estamos. Ele exige de nós uma transformação diária. É isso que nós falaremos hoje, um pouco sobre a santificação. E hoje eu quero falar do que é o Evangelho com uma abordagem um pouco diferente. Eu não quero trazer apenas o conceito do que é o Evangelho. Eu quero focar um pouquinho aqui no que Paulo está dizendo que é o Evangelho. Porque se eu perguntasse a você, o que é o Evangelho? Prontamente você me responderia, são as boas novas, são as boas notícias de Jesus Cristo, a saber que Ele veio ao mundo para salvar e redimir pecadores. Isso é verdade, isso é o Evangelho. Essa é a definição da Boa Nova. Mas eu quero falar um pouco do que Paulo está falando aqui. Ele está indo além. Ele está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E esse é o nosso primeiro princípio. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para salvação. Irmão, só existe uma maneira do homem ser salvo, que é através da pregação da palavra de Cristo. É o que vai dizer Romanos 10:17. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Paulo está dizendo que o homem ele não pode ser salvo a não ser por aquela mensagem que ele pregava e por essa mensagem que eu estou pregando a você nesta noite. Isso pode parecer um pouco clichê, eu sei que eu preciso crer em Jesus Cristo, mas as pessoas estão constantemente tentando alcançar salvação, tentando alcançar favor de Deus e se auto-justificar através de suas obras. Paulo vai dizer que o Evangelho ele é um poder, mas que tipo de poder é esse? Quais são os efeitos na vida daqueles que creem em Jesus Cristo? Não é um poder que gera morte. Lembra as legiões romanas? Por onde quer que elas passavam, elas deixavam um rastro de destruição e morte. Era um poder gigantesco, mas não era um poder que gerava vida. Paulo está dizendo que o poder do Evangelho não é esse poder, mas é o poder que gera vida e transformação na vida daqueles que creem. Sim, há muitas coisas que são poderosas, mas que causam destruição. Por exemplo, lembra da bomba atômica, lançada em Hiroshima e Nagasaki? O que aconteceu? Destruiu aquelas duas cidades. E os efeitos colaterais desse poder podem ser vistos até hoje. Por quê? Porque gerou morte. Foi um poder destrutivo. Porém, o Evangelho, ele causa vida no interior daqueles que creem no Senhor. Ele transforma a nossa natureza. Ele nos muda de porco para ovelha. O porco é aquele que gosta de rolar na lama do pecado. Mas a ovelha é aquela que foi transformada em seu interior. Mas isso não quer dizer, obviamente, que ela de vez em quando não vá tropeçar e cair na lama. Mas ela não tem mais prazer. E por quê? Porque ela foi mudada. O seu interior foi transformado.
Deus, Ele colocou a divina semente ali, e Ele não tem mais prazer em viver aquela vida de pecado. Ele não tem mais desejo de atentar contra a vontade do seu Deus. A Bíblia vai dizer em Efésios 2:1 o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Essa era a nossa condição. Mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mergulhados em um mar de escuridão, trevas e afastamento daquilo que é a vontade de Deus. Nós vivíamos para nós. Nós vivíamos para o nosso bem-querer, para os nossos sonhos e para satisfazer as nossas concupiscências. Mas, por mais que isso parecesse vida, não era vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus olhou para nós com graça e nos deu vida. Ele nos vivificou. Por quê? Porque o Evangelho é poderoso para isso. Lembre-se comigo do Éden. A Bíblia diz que Deus ele cria o homem e Ele o faz do barro. Então, após isso, Ele sopra em sua narina fôlego de vida. E o homem passa a ter vida e resplandecer a glória de Deus naquele jardim. Tanto isso é verdade, que quando Satanás o vê, Satanás talvez pense, uai, mas Deus está aqui no jardim? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, coisa que nenhuma outra criatura foi feita. Então Satanás, ele seduz a mulher, ele consegue convencê-la a desobedecer a Deus, porque Deus havia dado uma ordem: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. A mulher come e dá ao seu marido. E ambos pecam e são destituídos da glória de Deus. Ambos perdem aquela imagem. E Deus havia dito o seguinte ao homem: no dia que comeres dessa árvore, certamente morrerás. E é aí onde muitos se questionam: mas Eva e Adão, quando provaram do fruto, eles não morreram. Sim, eles morreram. Primeiramente, espiritualmente. Porque eles perderam a sua plena comunhão com Deus. Eles não mais se relacionavam com Deus como antes. Porque agora eles estavam mortos. Agora a serpente conseguira colocar a sua semente neles. Mas segundo, eles morreram também fisicamente. Que é uma prova cabal. Você e eu vamos morrer um dia. Essa é a herança que o nosso pai Adão nos deixou. E isso ocasionado pelo pecado. Mas veja a grandiosidade do Evangelho. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Aquele que crê no Senhor, ainda que morra fisicamente, ressuscitará em glória junto com Ele. Ou seja, o que Cristo faz naquela cruz é mais que apenas nos livrar da condenação do pecado, mas é nos levar a um processo de transformação à imagem do Deus que foi perdido. E é isso que acontecerá na glorificação. Tim Keller vai dizer o seguinte: Tim Keller, o mundo não pode salvar a si mesmo. Esta é a mensagem do Natal. Tudo isso que eu estou falando não é dado a qualquer um. É dado apenas àqueles que olham para a cruz de Cristo e reconhecem a sua miséria e a ineficácia de suas obras para efeitos salvíficos. E então eles decidem confiar no que diz a palavra de Deus. Hoje, como eu estava comentando, comemora-se o Natal. E Jesus ele continua a nascer no coração daqueles que creem nele. E quando estes creem em sua mensagem, eles são restaurados dia a dia até chegarmos um dia à glorificação. Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: o Evangelho é o poder onipotente de Deus para livrar o homem da ira vindoura por causa do seu pecado, mas também reintegrá-lo àquela glória da qual ele foi destituído por causa do pecado. Então veja, a mensagem do Evangelho, a pregação da cruz, além de nos livrar da condenação do pecado, ela está constantemente nos levando de volta à imagem de Deus. Ou seja, de certa forma nós poderíamos dizer então que a nossa salvação, ela é progressiva. Ela é passada, presente e futura. Porque quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos justificados. Isso quer dizer que nós somos salvos da condenação do pecado. De forma que se eu morrer agora, nesse exato momento,
com um raio que cai na minha cabeça. Vai que cai. Eu iria como um foguete para o céu. Porque eu estou salvo da condenação. O escrito de dívida foi pago. Mas de certo modo, nós poderíamos dizer que nós também estamos sendo salvos da influência que o pecado ainda exerce sobre nós, do poder que o pecado ainda tem sobre nós. E esse processo de salvação é chamado de santificação. Nós não temos mais que lidar com o problema de sermos salvos da condenação do pecado. Cristo já pagou na cruz. A nossa luta diária agora é para que o Evangelho possa nos santificar diariamente, nos livrar da influência do pecado, que a cada dia que se passa, nós possamos escolher mais a vontade de Deus e menos a nossa vontade. A vontade satisfaz a nossa carne, o mundo e Satanás. Nós estamos sendo libertos então, ou salvos da influência do pecado. E por fim, chegará a glorificação, que nada mais é do que quando este corpo, maculado pelo pecado, será substituído em um corpo de glória, onde não haverá mais o pecado. Nós seremos salvos da presença do pecado. Não existirá mais lágrima, não existirá mais dor, não existirá mais luta. E por quê? Porque não existirá mais pecado. Pessoas morrem porque há o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6,23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A carta de Romanos, se você for estudá-la, e assim nós estamos fazendo, você vai perceber que Paulo ele cuida em tratar desses 3 tempos, ou esses 3 processos de salvação que acontecem em nossa vida. Se você for ler do capítulo número 1 ao capítulo número 4, você vai ver Paulo lidando com esse aspecto passado da salvação, que é a justificação. Se você ler de Romanos, capítulo número 5, ao capítulo número 8, verso 17, você vai vê-lo tratando do aspecto da santificação. Uma vez que fomos salvos, não precisamos mais nos preocupar com isso. Mas agora, podemos viver uma vida relaxada? Pecaremos mais para que a graça se torne mais abundante? De modo nenhum. Aqueles que foram salvos, eles desejam viver uma vida de santidade. E é disso que Paulo vai tratar. E de Romanos, capítulo número 5, verso 18 ao 8, ele vai tratar sobre esse aspecto futuro da glorificação, onde nós receberemos um corpo de glória e o pecado não mais existirá. Por isso, nós podemos ter certeza que a palavra do Senhor não volta vazia. Porque a mensagem que carregamos não é uma mensagem fraca. É uma mensagem, como diz Paulo, poderosa para gerar vida e transformação naqueles que creem. Pastor, mas e que isso muda a minha vida? Ora, você já caiu? Você já pecou? Certamente muitas vezes. E isso tende a causar no crente um certo desânimo e questionar-se: será que eu sou salvo mesmo? Olha as besteiras que eu ainda faço. Olha as besteiras que eu ainda falo. Olha a atitude que eu ainda tenho depois de todos esses anos. Mas, entender que nós estamos nesse processo de santificação é realmente consolador. Saber que independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer, nós somos feitos filhos. E uma vez filho, sempre filho. O seu filho não deixa de ser seu porque ele faz uma travessura, porque desobedece às suas ordens. Obviamente, quando ele o faz, você tende a discipliná-lo, mas ele continua sendo filho. Saber, irmãos, que nós estamos no processo, que nós estamos em obras é realmente consolador ao coração do crente. É por não entender isso que muitos vivem atormentados, em angústia profunda, porque, irmãos, quem pode satisfazer a Deus por suas próprias obras? Irmãos, a gente não é capaz nem de satisfazer as pessoas plenamente. Não importa o quão bom você seja. Não tem como você ser pleno com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus irmãos, com seu pastor e vice-versa, o seu pastor com você. Por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir trazer satisfação. É uma tarefa impossível. E, irmãos, se nós não podemos fazer isso um com os outros, quanto mais com Deus totalmente santo. 3 vezes santo. É impossível. É impossível. Por isso que nos apegar à mensagem da cruz
é o melhor que tem para consolar coração de homens que sabem da sua miséria. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Por isso, porque à medida em que nós cremos, o que passamos a fazer não fazemos em nosso nome, mas oferecemos a Deus no nome daquele que pôde satisfazer completamente a justiça de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso também é consolador, porque seria uma tentação para o pregador chegar aqui a anunciar a mensagem e dizer: será que realmente a vida daqueles irmãos está sendo transformada? Será que realmente Deus está operando alguma coisa? Será que Deus está gerando salvação? E sim, Deus está fazendo, porque a palavra de Deus é poderosa. E isso não depende de mim ou de você, mas depende de Deus querer operar. Lembra de Atos 16? A palavra de Deus vai dizer que Paulo ele decide ir para Filipos, guiado pelo Espírito Santo, e lá chegando, vai pregar à beira-mar e encontra o grupo de mulheres religiosas. Entre elas estava Lídia. E olha o que vai dizer Atos 16:14. Uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Então veja, Paulo ele se encarregou de anunciar a mensagem que lhe foi entregue. E o restante, quem fez? Não foi ele através de sua força, mas foi o próprio Deus. Deus abriu o coração de Lídia para acolher as palavras do apóstolo Paulo. O que me é consolo nessa noite é que o meu papel é pregar a mensagem do Evangelho com fidelidade. E o papel de Deus é abrir o seu coração para que você possa acolher essas palavras e viver para Ele. Hernandes Dias Lopes, então, vai dizer o seguinte: que muitos buscam salvação, muitos buscam a salvação das obras, outros dos méritos, dos ritos sagrados, do autossacrifício, da psicologia de autoajuda, no legalismo religioso, na reencarnação, na intercessão dos santos. Mas a salvação, contudo, só pode ser alcançada no Evangelho. O poder de Deus se manifesta através dessa mensagem que eu vos prego essa noite, não através de qualquer outra coisa. Isso é maravilhoso, irmãos. Saber que Deus, Ele não nos deixou desamparado, mas é que Ele enviou o Seu Filho, e o Seu Filho fez discípulos, e lhes deu uma mensagem para ser pregada. E todos aqueles que creem nessa mensagem, eles podem desfrutar do poder do Evangelho, do poder de Deus. É isso que é o Evangelho. O Evangelho de Deus, o Evangelho é Deus gerando vida no coração de homens mortos. É Deus os ressuscitando das trevas, do abismo, e lhes transformando a cada dia na sua imagem. Segundo princípio. O Evangelho é uma boa nova de grande alegria. Irmãos, não há esperança para o homem sem Deus. Não há esperança para o homem sem o Evangelho. Não tem como satisfazer a Deus com as nossas obras. Como eu disse aqui, nós não conseguimos fazer isso, nem com aquela pessoa que está ao nosso lado. Quanto mais com Deus. Isaías vai ser categórico ao afirmar que as nossas obras ou a nossa justiça é para Deus como trapo de imundície, não serve para nada. E aí, irmãos, nós temos um grande problema, um grandíssimo problema. E esse problema é com Deus, porque se não há nada que eu possa fazer para satisfazê-lo, eu estou perdido, eu estou em maus lençóis, eu estou em apuros. Ora, ser moralmente correto não basta. Ser um homem que frequenta a igreja em todas as reuniões não basta. Ser alguém que é um bom pai, um bom esposo, um bom funcionário, isso não basta. Você pode fazer tudo isso e ainda assim acordar no inferno. Só uma coisa nos basta: crer na justiça
de Cristo, anunciado pelo Evangelho. E veja que o Evangelho, é por isso que ele é tão grandioso, é por isso que ele é uma boa nova, não de alegria, mas de grande alegria. Porque ele resolve o nosso problema com Deus. Olha o que vai dizer Lucas 2, do verso 8 a 11. Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor cercou-os de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhe disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmãos, Cristo, Ele é a nossa esperança. É por isso que, se a nossa esperança limita apenas essa vida, Paulo vai dizer, somos mais miseráveis dos homens. Porque essa vida é passageira. Essa vida é como neblina que hoje existe e amanhã acabou. É algo rápido. E diante disso não vale a pena investir o bem mais precioso que nós temos nas coisas fúteis dessa vida. Mas também é algo inútil tentar alcançar o favor de Deus por nossos próprios méritos. Ambos terminam em lugar nenhum. Aqui o anjo anuncia a estes pastores uma nova de grande alegria. E por quê? Porque os homens estavam perdidos. Porque todos estavam destinados ao inferno, à perdição, à condenação e à ira de Deus. Mas Jesus, Ele veio, Ele vive por nós, Ele morre por nós. E agora nós podemos então ser reestabelecidos na comunhão com Deus. E portanto, o Evangelho é sim a mensagem do amor de Deus, da graça salvadora e do seu perdão infinito. O que seria de nós se não fosse isso, irmãos? Visto que, se Deus oscilasse entre nos amar e não nos amar cada vez que nós fizéssemos algo errado, estaremos perdidos porque constantemente fazemos o que não é bom aos olhos do Senhor. A graça de Deus é maravilhosa, porque ela nos dá um presente a qual nós não poderíamos nunca conquistar por mais que nos esforcemos. E por fim, ela nos dá perdão de pecados. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso realmente traz alegria ao coração nosso, saber que nós podemos ser perdoados por Deus. Eu não estou dizendo aquele falso pedido de perdão, que é o seguinte: eu peço perdão, mas eu já estou maquinando o próximo passo da perversidade. Isso não é, de fato, arrependimento. Perdão é para quem se arrepende, e arrependimento é mudança de vida. Eu sei que hoje nós vivemos uma época onde muitos ficam pedindo prova de amor para Deus, né? Eles dizem: Deus, se tu me amas, faça isso e faça aquilo. Às vezes é assim no casamento, né? Sua mulher fica falando isso, né? Você me ama? Então prova. Não basta você acordar cedo e ir trabalhar, tomar boas decisões que não prejudiquem a família, né? Não basta você cuidar bem, prover o pão. Ela quer uma prova que você o ama, né? E muitos fazem isso com Deus também, né? Deus, me dá uma prova que o Senhor me ama. Meu irmão, se você quer uma prova que Deus te ama, olhe para a cruz. Não basta que Ele tenha entregado o seu Filho por você. Essa é a maior prova do amor dEle. E por que isso é importante? Ora, para que quando passemos pelo vale da sombra da morte, nós possamos saber que Deus não nos deixou de amar. Deus continua nos amando. Deus continua conosco. E isso é o suficiente. Constantemente nós temos que lidar com diversas situações que causam angústia em nosso coração. E neste momento Satanás, ele se aproveita para poder colocar e semear dúvidas sobre o amor de Deus. Se não temos convicção de que a maior prova de amor dele foi dada naquela cruz, estamos nós perdidos. João 15:13 vai dizer que ninguém tem maior amor do que este, aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Eu citei aqui o casamento e você pode pensar que isso não tem relação nenhuma com Cristo
e a igreja, mas tem completa relação, tanto é que a Bíblia faz um paralelo. Qual é a maior prova de amor que o marido pode dar à sua esposa? Amá-la e se sacrificar por ela, como Cristo fez para a igreja. E qual é a maior prova de amor que uma mulher pode dar ao homem? A submissão que Cristo exige da sua igreja. A Bíblia vai dizer que o maior amor é manifestado por entregar a própria vida por aquele que se ama. Irmãos, Cristo fez isso por nós. Portanto, não deveríamos nós estar colocando em xeque isso que Ele nos entregou prontamente na cruz, através de pedidos que nada provam o seu amor por nós, mas que são apenas fruto de um coração cobiçoso e pecador, que duvida daquilo que Deus fez por nós. O Evangelho é uma boa nova de alegria, porque, segundo diz William Hendrickson, nos emancipa do maior mal e nos faz tomar posse do maior bem, isto é, a salvação. Por isso o Evangelho da prosperidade é falso, porque as suas promessas se detêm a somente esta vida. Isso é pequeno demais. O Evangelho é a verdadeira preciosidade dada a nós, porque ele é transcendente, ele vai além desta vida. Portanto, só alegria plena quando nós entendemos que o Evangelho, que Deus, que Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Você quer uma prova cabal disso? Olhe para essas pessoas poderosas, cheias do dinheiro, que podem escolher onde vão comer. Tem que se dopar de remédio. Tem que passar por processo de terapia, porque não tem paz. Se dopam com Prozac, com Ritalina e outros medicamentos. Eles têm tudo, mas não tem nada. Irmãos, o coração do homem tem um buraco que busca satisfazer-se, mas essa satisfação só pode ser encontrada em Jesus, porque a alegria não é uma coisa. A alegria é uma pessoa, e a pessoa de Jesus Cristo. Enquanto não encontramos Ele, nós vagamos por aí, vazios. Mas quando encontramos a Cristo, nós podemos encontrar alegria plena, mesmo diante inúmeras adversidades da vida. Porque o Evangelho não faz uma promessa pequena, como muitos falsos evangelhos que prometem só o aqui e o agora. Ele promete algo que vai muito além do que nós podemos imaginar. A Bíblia diz o seguinte: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não penetrou na mente humana, é o que Deus tem preparado para nós. Isso é algo maravilhoso, irmãos. Veja que o ímpio, ele tem medo da morte. Ele teme a morte. Mas nós não. Por quê? A morte para nós não é o fim, é apenas a volta para casa. Para o genuíno cristão, o viver é Cristo e o morrer é lucro, como dito em Filipenses 1:21. Para nós, a nossa vida é viver para o nosso Deus, e se morrermos, estamos em melhor condição, pois estaremos com o nosso Senhor. Para nós não tem tempo ruim. Ainda que nessa noite estivéssemos fadados a tomar a nossa última refeição, um pão com um copo de água, e morrermos em seguida, estaremos melhores com aqueles que bancanteiam nessa noite, celebrando a vida que eles pensam ter, mas não têm. A Bíblia diz que somente aqueles que creem em Cristo têm vida e vida eterna. Você crê nisso? Terceiro e último princípio para encerrarmos. O Evangelho está acessível a todos os que creem. Eu poderia também dizer o seguinte: o Evangelho é uma mensagem que está acessível a todos os que creem. Olha o que Paulo torna a dizer em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro o judeu e também o grego. O evangelho é para todos, é para o judeu e é para o grego, ou seja, ele é endereçado a todos os povos, ele tem um alcance universal. Grego aqui é usado como sinônimo daquele mundo gentil com a qual nós também estamos incluídos. Quem é o gentil? É aquele que não nasceu judeu. Isso é maravilhoso, porque nós somos inseridos na aliança. João capítulo número 1 vai dizer o seguinte: ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ou seja, a partir do momento que nós cremos nessa mensagem, que nós cremos no Filho de Deus, Jesus Cristo, nós somos também incluídos na família de Deus. Então veja que a salvação, ela é oferecida sem levar em conta raça, nacionalidade, idade, sexo, condição social, grau de educação ou cultura. E isso é realmente um bálsamo para a nossa alma. E por quê? Imagine que você fosse escolher um time de futebol para disputar um campeonato. Nós tivemos aí recentemente a Copa do Mundo, né? E tem lá o que eles chamam de a seleção brasileira. E quem é escolhido para a seleção brasileira? Os melhores, né? Neymar, Rafinha, quem mais? Casemiro, Richarlison. E por aí vai, né? Os ditos melhores, né? Os ditos melhores. E é assim. Imagine que você vai montar uma equipe para fazer algum serviço e você tem a opção de escolher quem você quiser. Você vai escolher os melhores. Os melhores funcionários, os melhores, sei lá, engenheiros, mecânicos. Para uma grande obra. Ou seja, tanto no futebol quanto no profissional, aquele que é mais ruinzinho vai ficar de fora. Ninguém quer caminhar com gente ruim. Com gente sem habilidade. Mas o consolo está exatamente nisso. Que Deus ele parece agir de maneira diferente. Ele olha para as pessoas e ele não as nivela. Ele escolhe incondicionalmente da raça, da nacionalidade, da idade, do sexo, da condição social, do grau de escolaridade. Imagine se Deus dissesse: eu vou salvar somente aqueles que são negros. Os brancos aqui estavam perdidos. Ou se ele dissesse: eu vou salvar apenas brancos. Os negros, os vermelhos, os amarelos, os azul, estava tudo perdido. Se ele dissesse: eu vou salvar só de quem tem de 20 anos para baixo, aí ficariam poucos aqui. Eu vou salvar somente aqueles que têm o mínimo de escolaridade, de grau de cultura e educação, aqueles que têm o mínimo de condição social, porque dessa forma eles podem, condição financeira, porque dessa forma eles podem contribuir na igreja. Aqueles que são mais pobrezinhos estariam perdidos. Mas o consolo está aí. Que Deus ele olha para a raça humana. E a sua escolha é incondicional. É sem acepção de pessoas. De forma que por esse critério e por sua graça e misericórdia, podemos nós ser escolhidos e estamos nós aqui hoje. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, vai dizer o seguinte: que a salvação ela é tão ampla, a ponto de oferecer salvação a todos os homens, e ao mesmo tempo, tão restrita, ao ponto de salvar apenas os que creem. O Evangelho alcança todos os homens sem acepção, mas não todos os homens sem exceção. Há uma condição para sermos salvos. Qual condição é esta? Não é escalar o Monte Everest. Não é juntar um montante maciço de dinheiro. Não é viver uma vida excepcionalmente santa e moral. A condição é apenas uma: crer. Crer em Jesus Cristo. A salvação desde os tempos passados, desde o tempo passado foi operada de apenas uma forma: fé. É o que ele complementa dizendo no verso 17: pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé e fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O homem do Antigo Testamento era salvo do mesmo modo que o homem do Novo Testamento, pela fé. Não é por isso que Abraão é chamado de o pai da fé, porque ele creu nas promessas de Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja,
só uma condição para ser salvos: fé. Fé em Cristo Jesus. Fé é o método, é o instrumento pelo qual nós recebemos este presente. E obviamente, essa fé também é colocada em nós por Deus. Deus, ele decide quem ele vai salvar e Deus decide em quem ele vai colocar fé. Mas veja que o instrumento não é algo impossível, é algo que pode ser exercido por aquele que Deus escolheu, por aquele que Deus aprove ter misericórdia e lhe infundir fé no coração. Fé, irmãos, é o braço estendido de um mendigo para receber o presente do rei. Fé é o instrumento pelo qual Deus usa para que nós possamos desfrutar de todas as suas benesses, que nem sempre são nos dadas aqui, mas que são prometidas na nova Jerusalém celestial. Irmãos, eu quero a cada dia que se passa estender este braço de fé e continuar com ele estendido para receber os presentes do Rei Jesus Cristo. Quantos mais o querem nessa noite? Vamos ficar de pé então.